Bom, Boa noite. boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Jorge. Boa noite. Bom, Boa noite, hoje Jorge. Qual é o nós capítulo vamos aí do Evangelho? Hoje nós vamos estudar o capítulo 9, É o 9 até o item 8. É o 8. Item 8. Obediência, está certo. Eu abri na página certa, eu tinha aberto já. Hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8. Já está gravando, Carol? Já tá sim. Beleza, que aqui ainda não apareceu o aviso, não. Mas tudo bem. Então, Elisa, é contigo agora. Bom, então, hoje nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Nós estamos no item 8, Obediência e Resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. Geralmente, quando a gente vê, principalmente o abnegado, né, não fala do obediente, não. É que o obediente é aquele que faz com a razão. No caso, nós espíritas, né, somos, a maioria, não falo por todos, tá? Falo por mim, somos obedientes. Nós sabemos que está certo, está errado, mas nem sempre o nosso coração segue junto. Mas nós sabemos das nossas responsabilidades, dos nossos compromissos, né, futuros, então nós, né, obedecemos. Isso é a obediência. É a razão, tá? Nos falando bem alto, não faça. É muito interessante isso, né? Daí o porquê da necessidade da gente conhecer. Que nós só podemos obedecer a algo quando nós conhecemos o que é as causas e efeitos. Nós não podemos, né, no caso seria cegamente, né? Cegamente aceitar as coisas. Tá? Nós temos que fazer esse trabalho dentro de nós. Então, a obediência, falando aqui, e nós, tá? É muito próprio nosso, do espírita, do religioso em si. A Bíblia não fala que não pode fazer, muitas vezes nem procura saber por quê, mas faz. Né? Também quando nós estamos cuidando da nossa saúde, nós também somos obedientes. Né? Todo mundo gosta de um docinho, eu também, mas não posso, não devo, né? Assim, etc. Mas está falando aqui, ó, que os homens erradamente confundam com a negação do sentimento e da vontade. Olha só que coisa. O que acontece? Nós, né, achamos que aquela pessoa, principalmente a abnegada, que é um fraco. É isso? É um covarde. Está baixando a cabeça, está se humilhando. É uma coisa errada, mas infelizmente, dentro da nossa inferioridade, nós ainda vemos isso. Tá? Negamos, achamos que a pessoa está negando-se. Não compreendemos, tá? essa grandeza do espírito. Ok? Alguém quer comentar algo aí? Mas essa obediência é quando existe a razão, certo? Não, tem gente que obedece, né? Aquele tal negócio. Música do Milton Nascimento. Fé cega, faca molada. Obedece porque o outro falou, tá entendendo? Existe muito isso. Obedece que viu alguém, né? Ensinou assim, mas a razão não. A razão nos mostra por que devemos obedecer. Ela nos esclarece, a razão é esclarecedora. Aí nós estamos obedecendo por isso que Kardec fala, né? Fé raciocinada. Não, Tá? é uma fé cega, né? Não, existe a fé cega, que é aquela que vai, né,
Maria vai com as outras. Aham. E existe a fé raciocinada, onde você Sempre. obedece porque você raciocinou naquilo, pensou, tirou os prós e contras e disse, não, isso aqui, o certo é eu fazer isso. Uhum. Partir por esse caminho. Sim. Tá? O raciocínio mesmo, a razão. Certo? Por isso que eu falo, a gente está aqui hoje, né, aprendendo isso, né? Aprendendo isso aqui, justamente. Estudar e tirar a sua conclusão, interpretar, né, de acordo. Isso. Porque a gente não pode, né, muitas vezes a gente toma as decisões sem saber o que está fazendo. E a gente, com o raciocínio, ou seja, sabendo o que está acontecendo, nós temos uma facilidade maior de chegar, né, ao certo. Ao certo. É a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. Ela fala sobre isso. 780A, se não me engano. Deixa eu ver se ela está na minha mão. Está na tua mão, Elisa? Peraí. Pronto, 780. Letra A. Letra A. Aí tá. Como pode progresso intelectual engendrar progresso moral? Por quê? Nós temos que aprender primeiro. Por isso que o progresso intelectual deve vir sempre antes do progresso moral. Tá? É regra. Aí a resposta vai nos fazer entender isso que nós estamos falando aqui sobre a questão da razão. A resposta. Fazendo compreensíveis o bem e o mal. Ou seja, se eu não sei o que é bem e não sei o que é mal, como é que eu vou tomar minha decisão? Há essa necessidade. Aí entra a obediência, que a resignação é do coração. A obediência é da razão. A resignação não, eu já sinto aquilo. Eu não obedeço pelo simples fato de eu saber que, né, o que pode ocorrer depois, né, o efeito depois. Não. O meu coração já fala, não faça isso. Muitas coisas nós já estamos até nessa faixa da resignação, né, mas a maioria das coisas nós ainda estamos na obediência. Às vezes a gente fica doido para matar alguém, mas não mata que sabe que vai ser preso, vai ter um monte de problema jurídico depois. Brincadeira, tá? Brincadeira. Né? Mas é um exemplo que eu estou falando, né? A obediência fala, não, isso é um crime, não faça isso. Fica só na vontade por enquanto. Mas o resignado nem vontade tem. O resignado aceita, seja o que for, o motivo que for, na boa. Vamos terminar de ler a resposta, Lisa. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Entendido isso? Entendido. Né? Nossos atos, né? Nós somos responsáveis por eles. Agora, quando nós não sabemos e fazemos, né? Aí entra aquela questão também do agravante e do atenuante. Aquele que, por exemplo, dizem, né? Emmanuel fala, muitos espíritos falam que Jesus evoluiu em linha reta, o espírito Jesus, em outros planetas, não foi aqui, né? Em linha reta. Isso não significa que Jesus um dia pode ter roubado, pode ter matado. Sim. De repente, dentro da ignorância daquele espírito, naquele momento, ele roubou alguma coisa. Mas foi falado para ele, olha, isso é errado, você prejudicou alguém, você tomou... E explicado a ele o problema do roubo. E aquele espírito nunca mais repetiu. Nunca mais repetiu aquele ato. Tá? Cresceu em linha reta. Porque a partir do momento que, como ele não sabia, havia o atenuante. A partir do momento que ele sabe, não, já é um agravante, é onde entra o mal. Tá? O mal é nós fazermos uma coisa com total consciência do que estamos fazendo, realizando. Tá dando para entender, gente? Sim. Sim, tá? Então é isso aí.
Afrânio, é sobre essa questão assim da moralidade, né? Por exemplo, hoje em dia as pessoas têm a possibilidade, tipo, a gente escolhe não ir para a guerra, né? Seria assim, não ser policial, de fato, né? Não participar, né, desse escândalo. O escândalo tem que acontecer, né? Mas a gente pode escolher não participar, não tendo essa carreira. Isso, eu não sei se eu estou conseguindo me expressar bem. Esse livre-arbítrio que você tem nessa escolha, né? De não seguir esse tipo de carreira que em algum momento você vai ter, né, vai carregar esse fardo, né, de matar alguém. Eu queria entender como isso pode ser visto na questão espírita, já que a gente já tem essa escolha, né, Bom, veja bem, principalmente cultural. as guerras, tá? Quando os espíritos nos explicam aqui umas coisas, deixa eu ver se eu acho a pergunta aqui. A pergunta 700 de... Puxa vida. Porque acaba meio que sendo uma escolha individual, né, mas Não, que veja bem, a afeta. guerra, eu não estou achando, não. Sei que a pergunta aqui é da 742, 745, mas não estou. Veja bem, a guerra, infelizmente, tá dentro da nosso estado de inferioridade. Veja bem, é um mal necessário. Tá? Hoje talvez já não seja tanto, mas foi um mal necessário. E esses espíritos que produziram a guerra, tá? Os que foram, por exemplo, quando há uma guerra, nós não temos essa escolha, não. Nós somos obrigados a ir. Aqueles que estão naquela faixa etária, Sim, etc., sim, na né? guerra, São sim. obrigados a ir. E aquela questão Uhum. de matar uma outra pessoa lá, tá? Os espíritos, infelizmente, estão no campo de batalha. Um vai matar o outro. Não Isso aí tem, não é agravante, tá? É não um tem isso. matando. Agora, a partir do momento que você pode fazer de prisioneiro um inimigo teu, resolve decapitar, dar um tiro na cabeça, etc., aí sim já se torna agravante. Se você pode tornar prisioneiro o inimigo, no caso inimigo entre aspas, né? Que às vezes estão ali lutando por ideologias que não tem nada a ver, mas isso é a guerra, né? Nesse caso aí, tá? Aí já começa. A crueldade sempre é um agravante. Tá? Agora, um corpo a corpo, não tem jeito, ou eu ou ele. É guerra. Uhum. Ninguém está ali brincando. Né? Dá um copo d'água aí antes da gente brigar, ninguém vai dar. Né? Guerra é guerra, infelizmente. Né? Tá ok? A Fran, eu Fala. entendi a pergunta dela, que eu achei bem interessante. Seria o momento atual que a gente está vivendo aí, porque ela falou em policial, tá? Seria porque a mídia aí coloca a guerra de facção, né, que existe. Você me desculpa explorar, não sei, porque tratando das questões da afabilidade e a doçura, realmente a pessoa educadíssima, ela nem na linha de frente eles vão colocá-lo, porque sabe que essa Sim. criatura não vai realmente, ele vai ser alvejado realmente pelos meninos aí dessa ambiência. Eu não sei se é isso, nesse sentido que ela quis colocar a pergunta, é o que eu entendi. Na É verdade, era tipo a questão de você, tipo, hoje em dia, optar. se eu pudesse, tipo, eu não escolheria ser policial no Rio de Janeiro, entendeu? Sim. É essa questão da escolha de você ser algo que de fato você vai chegar em algum momento e vai ter esse tipo de decisão. Só que você já hoje em dia não precisa ser policial, você pode trabalhar com outras coisas. Eu fico pensando nesse sentido, como o espiritismo vê essa escolha, já que a gente tem outras escolhas. Não estou dizendo de guerra em si, né? Mas essas guerras, né? O tráfico, esse enxuga-gelo que não vai chegar meio que a lugar nenhum, como isso pode ser visto, sabe?
na questão espírita de você escolher fazer algo que você sabe que não vai dar certo em algum momento. Essa escolha. Mas mesmo assim, vai para o que o Jorge falou. É O dia porque de tem que hoje. acontecer, né? Então, de qualquer fato, O alguém tem que policial, fazer, né? 99% dos policiais estão ali porque querem ser policiais. É interessante isso, tá? É isso que. Querem ser policiais. Eu conheço garotos que hoje são policiais, que eu conheci mais novos, que ficaram malucos. Eles tinham dificuldade, que infelizmente não tinham nem um segundo grau e tal, e eles tinham dificuldade de passar na prova. Né? E tentava 2, 3 vezes, até passar naquela alegria tremenda. Né? Mas eles não entram realmente para a polícia com a intenção de dar tiro em ninguém e matar ninguém. Isso aí eu vi lá alguns, né, e acredito que todo mundo, com raras exceções, que nós sabemos que existem espíritos, infelizmente, que realmente são ruins, né? Mas é o que acontece, que vai acontecer com ele, com o estágio atual do nosso país, nossa cidade, nosso país, não, e do mundo, né? Vários lugares do mundo, é que acaba entrando num clima realmente de guerra. Eu achei a pergunta. É a 749. E a 748 e a 749. Vamos lá, 748. O cara está vestido com um policial, está ali cercando o morro. Olha só. Beleza. Está sem som. Fala. É 748. Em caso de legítima defesa, excusa Deus o assassínio? Não. É uma pergunta complicada. Deus vai perdoar? Vamos ler a resposta. Só a necessidade o pode excusar, mas desde que o agredido possa preservar sua vida, sem atentar contra a de seu agressor, deve fazê-lo. Viu? No último caso. Agora uma 749. Para completar o. Tem o homem culpa dos assassínios que pratica durante a guerra? Não, quando constrangido pela força, mas é culpado das crueldades que cometa, sendo-lhe também levado em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Então, a pessoa tá numa guerra, ela tem que se defender. Né? Ela não pode, né? É o que o Jorge falou, vai ser escolhido para a linha de frente os que estão afim mesmo de briga. Os pacatos não vão conseguir. Né? Aí, quando constrangido pela força, ou seja, foi obrigado, foi constrangido a fazer. Né? Mas agora é culpado das crueldades que cometa. O que nós falamos? Podia prender o cara, imobilizar o cara e resolve. Também isso vale para hoje, nosso dia a dia aí, tá? De polícia e bandido, né? E também, Mas, Fran, por exemplo, a pessoa pode escolher a profissão de policial e estudar. E ele ser o quê? Assim, direcionado para serviço de inteligência, né? Fazer outras atividades, que eu vou usar a palavra burocrata, de burocracia, mas atendendo a necessidade para dar suporte, tá? Entre outras coisas. E isso ele vai cumprir a tarefa que a ele foi destinada. Isso depende de cada um, né? é verdade. Depende de cada um. Certo, Carol? Certo, certíssimo. Vamos continuar? Bora. Podemos? Podemos. Bom, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Eu sou forças ativas. Porque elas, né?
carregam o fardo das provações. Que no caso de revolta, se a gente se revolta, nem obedece, nem se resigna, é isso? Deixa cair. Essas provações, né? É nossa responsabilidade. Quando a gente não quer fazer uma coisa por obediência, já é uma grande vitória nossa. É uma grande vitória mesmo. Algo que nós, né, com todas as nossas forças, queremos fazer. Mas aquela vozinha lá da consciência fala, rapaz, isso não vai ser legal. Pensa depois o que pode acontecer. Quando a gente é segurado, segurado, não, desculpa, se segura, já é uma grande vitória. Mesmo que o coração está totalmente oposto. Mas é uma grande vitória, porque nós já estamos evitando causar algum dano, algum constrangimento, né, algum prejuízo, né, algo de mal a alguém. Para isso existe, né, a razão. A gente procurar obedecê-la. Tá? Quando a gente tiver com as condições, a gente fala mais de resignação. Eu não consigo falar. Que o meu coração, né, ele ainda é, como fala aqui, insensato. Ai, meu Deus do céu. Rebelde, revoltado, etc. É muito bacana ver o Chico Xavier. Ele nos mostra o tempo todo, apesar que aquilo acho que havia um pouco de exagero, uma resignação perante o Emmanuel. Ele se coloca sempre de errado. Eu pensei isso, falei isso, o Emmanuel veio e me corrigiu e aceitava na boa. Tantas as histórias desse tipo, né, que a gente escuta dele, aquilo era resignação. O Emmanuel vem, fala para ele, dá um motivo, ele, opa, na boa. Já passava a sentir aquilo. E não repetia mais, que é o mais importante. Pegou um avião, fez um show, né? Conforme ele fala naquele programa Pinga Fogo, né? Depois que o Emmanuel fala para ele, né? Calma, você é espírito, rapaz. Que apavoramento é esse aí, não? Né? Mas isso é verdade, Afrânio? Ele realmente teria medo de morrer? Eu acho que não, Consuelo. Mas veja bem, tem um grupo aqui, tá? Tem um mestre no meio, digamos assim. Qual o melhor modo do mestre colocar o nível do grupo? Agindo igual ao grupo. Através de exemplos, né? Não é isso? Isso mostrando ao grupo que ele também fraqueja, mas aí joga a lição para o grupo, para a gente, né? Para nós. Não é isso? Porque ele não teria motivo para ter medo da morte, né? Se alguns espíritas já não têm, imagine ele, né? Ele vivia mais lá do que cá, né? E você pode até ter, assim, medo da morte de perder outra pessoa, mas eu acredito que para uma pessoa mais esclarecida e tudo, assim, não teria medo, né, dentro do espiritismo, teria medo da morte. Pode ter, assim, medo, sim, de perder a pessoa que você ama, né? Aí seria o medo de perder o outro. Agora, de si próprio, acho que um pouquinho de esclarecimento, né? Já. Mas aí tem uma lição que ele deixa nesse caso aí também. Quem levou o Chico Xavier para a doutrina espírita, para o espiritismo, foi uma irmã dele, né? Que surtava. E um dia ele já era espírita, né? A irmã surtou, veio o carro do hospício, né? Levou a irmã, ele ficou muito triste, ele gostava demais daquela irmã, sentou no meu filho e ficou ali, né? Choramingando e tal. Aí aparece o famoso Emmanuel. Chico, o que é que houve? Ele, o senhor não viu? A minha irmã surtou, veio o carro do hospício, botaram ela na camisa de força, levaram para o hospício. Ele, daí, Chico? Eu tô, né? Você não está vendo que eu estou sentindo? Ele, Chico, eu nunca vi você orando pelo pessoal lá dos Oliveira, dos Melo, dos Silva. Por que você está com esse negócio todo pelo Xavier? São todos iguais. Né? Vamos para o trabalho. Quer dizer, o Chico não devia ter medo nem disso também, porque ele já passou dessa faixa. Quem conhecia tanto o mundo espiritual igual o Chico, não tem medo, né? Nós que ainda somos ainda
muito ligado ao corpo, né? Como temos esse conhecimento todo do Chico, essa prática do Chico, né? Do desdobramento, etc., né? Temos isso ainda. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi, acho que foi o Geraldinho que chamava, que essas lições aí eram alguns pitacos que ele deixava para chamar a nossa atenção. E muitas delas, não, assim que veio de encontro, só para chamar a atenção da gente, mas que, na verdade, não tinha tanta verdade. Isso aí ele tirava de letra. Desculpa aí. Não, mas é isso mesmo. Eu não me lembro na íntegra, mas isso é público e notório. Isso aí ele fazia, dava aquela de fraco, né, para fortalecer quem estava ao lado dele, né? Porque no avião ocorre muitas daquelas. Tem não estou tentando lembrar aqui, dentro do avião, a Elisa acho que falou aí. Turbulência. Aí todo mundo gritando. E ele gritando na frente, olha só que coisa. Não podia ser ele, né? Ai, meu Deus do céu, vou morrer. Vamos lá, Elisa. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Todo mundo sabe o que é pusilânime, né? O Divaldo não sabia. Todos sabem o que é? Covarde. Tá? O Divaldo não sabia, foi dar uma palestra e... Né? Tá vendo como é bom conhecer as coisas? Né? O Espírito chamou a atenção dele, quando ele falou lá não sei quem, né? Aquele pusilânime, não sei o quê. Depois o Espírito falou, Divaldo, sabe o que é pusilânime? Ele, não, covarde, ele pensava que era herói. Viu? Como é bom a gente saber, eu aprendi com ele, aprendi com o Divaldo, tá, gente? Também não sabia, não. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E que essa história de corrupção lá em Roma já tinha, né? Na Grécia, em Roma, em tudo que é lugar, né? Então, isso é próprio de quê? De nós mesmo, né? Nós temos que aprender a viver sem isso. É a nossa grande dificuldade hoje no planeta, né? E ele fala aqui, né? Brilhasse os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Jesus está bem claro quando fala: aquele que quiser vir após mim, né? Que renuncie a si mesmo, pegue a sua cruz e carregue. Ele não ia carregar, não carrega a cruz de ninguém. Ele alivia, ajuda a aliviar. A cruz pertence a cada um. E cada um vai carregar essa cruz de acordo com o que bem gosta, né? Ou com muita dor, né? Totalmente revoltado, né? Ou com menos dor, através da obediência, obediente, sabendo que é um momento que tem que passar por aquilo. E o resignado, uma boa, não tem problema algum. É o caso aqui que ele coloca Jesus, né? Falando aqui, né? Os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Tá todo mundo firme aí para isso, gente? Vamos lá? Para ser resignado? A renúncia. Renúncia e resignar. Renúncia. Sacrifício e renúncia. Vamos lá? Cada época é marcada assim com o cunho da virtude ou do vício que atende salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Viu? Tá cheio de gente inteligente aqui, principalmente os universitários, né? Mas a nossa... Veja bem, esse livro foi escrito há 100 e poucos anos atrás, 150 mais ou menos, 160, né? Desde aquele movimento, primeiro movimento, Renascimento, depois o Iluminismo,
que a nossa capacidade intelectual, né, e cada dia que passa, eu estava pensando nisso hoje, gente. Daqui a pouco eu desencarno. Poxa, eu não estou acompanhando esse avanço intelectual que está havendo no planeta. Não estou conseguindo. Com falta de tempo, falta um monte de coisa também. Mas eu fico preocupado, né? Porque a gente vai desencarnar, chegar lá. O que aprender aqui, nós já sabemos que é de muita valia para lá, né? É a famosa pergunta 898 do Livro dos Espíritos. E talvez, né, não estejamos aproveitando tanto que deveríamos. Me preocupa isso, tá? Porque se hoje é assim, imagina daqui 30, 40 anos. E quando a gente voltar, assim, eu, no caso, voltar. Não, vamos lá. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre por si só horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ó, é aquela história, né? A TV está ali, né? O cara sabe consertar a TV, sabe, mas o porquê de cada peça do funcionamento, não sabe, mas está acompanhando o nível intelectual da sua época, da sua geração. De certa forma, nós estamos acompanhando. Nós temos o celular e o smartphone, né? Faz um monte de coisa. Né? Vamos nos servir dos aparelhos modernos aí da medicina. Nós estamos acompanhando, mas o conhecimento em si daquilo fica preso a poucos. Poucos ainda que sabem aquilo. É uma fração muito baixa, mas é a marca da nossa geração. Né? Alguém discorda disso? Não, não discordo, não. Isso está no livro. Eu estou lendo o livro O Tormentos da Obsessão. O Alberto, acho que é Alberto, uma coisa assim, um instrutor do Manuel Filomeno de Miranda, alguém que ficou próximo a ele, sempre alguém colado, igual o Ciro, o Lísias, né, que ficou com o André Luiz, que ia para um canto, ia para o outro. Ele diz o seguinte, que lá na colônia, para essa colônia Esperança, o pessoal lá é especializado no trabalho de assistência às pessoas com os problemas ou depressivos, ou outros problemas, por exemplo, né, espírita que desencarnou por mau uso da tarefa e tal. E nós precisamos... Ele tem um instrutor que veio de um localzinho aí, portal aí de cima, aí, perto do sol, e deu uma chegadinha por lá e está dando uma orientada, né, falando para a gente a importância do Evangelho, né, no nosso cotidiano e da cultura. Agora, o que você acabou de falar aí, da gente ter que abrir um celular peça por peça, é difícil. Mecânica, por exemplo, o mecânico, ele não estudou, mas ele vê aquilo, que a mecânica é fácil. É igual, tudo é fácil. Você tira a peça e substituir, tira o parafuso, põe aqui, ali, assim, você vai, né, e faz, e vai pegando a prática. Mas na teoria, aí o indivíduo tem que passar por um local para ele se especializar-se. Né? Foi a pergunta inicial da garota, da moça aí que falou, a filha da moça, da dona aí, esqueço o nome, eu não sei o nome. Carol. Com relação. Porque pode ser policial e se especializar. E ser alguém útil. Deixa eu tomar só um tempinho. Olha, eu tive um primo que ficou preso ali na Água Santa, no presídio. Primo não. É isso mesmo, primo. E quando eu estive lá, eu vi um senhor, escuro ele, e o pessoal do mundo tratava ele como grosso. Eu estava já na Lídia Espírita da Maria Vaz, no comecinho. Eu fiquei observando. Era uma pessoa gentil por demais. A natureza dele era a natureza da balhoada. Tá? Mas uma pessoa que orientava fulano, beltrano, ciclano, conversava com os presos,
qualquer dúvida, eu observei isso. Então, o talento dele, ele era o chefe naquele dia, naquele local das visitas, não deixando, né, algo gritante ocorrer. Sabe-se que nesse período tem a visita íntima. Então, tudo isso era controlado por esse cidadão, de uma forma que não viesse trazer. Portanto, ele, com a vivência, ele foi adquirindo o conhecimento e a praticidade do trabalho. E fechando. Por exemplo, a gente, quando tem uma anomalia, segundo o espírito lá, que eu não me lembro o nome dele, acho que é Dr. Messi, uma coisa assim. Messi não, Messi jogador não, Messi, uma coisa assim. Ele diz o seguinte, que nós precisamos, quando nós estivermos no corpo físico, nós precisamos ter o nosso enfermeiro, exercermos a enfermagem em nós mesmos. Então, é essa terapia aí que a gente precisa fazer. Você falou do cérebro e coração há poucos minutos, eu lembrei disso. Que é difícil. A gente libera alguns hormônios aí que vem trazer o que você citou numa das reuniões, da questão da serotonina, da noradrenalina, que ajuda lá aos neuropeptídeos trazer, né, algo saudável para a gente. É isso aí. Alguém mais fala alguma coisa? Então vamos embora. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Olha a importância do que vai falar aí agora, tá? Ai do espírito preguiçoso, ai daquele que cerra o seu entendimento, ai dele. Porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Esse nome hoje está na moda, né? Então, coitado do rapaz, temos que orar muito por ele, viu, gente? É o mais necessitado de toda essa história aí. Tá? Bom, então está falando aqui, né, para nós seguirmos a palavra da nossa geração, que é justamente a lei do progresso, né? É que falar do espírito preguiçoso, daquele que serve o seu entendimento. Porque nós vamos precisar disso aí. Nós vamos precisar para acompanhar a marcha do progresso, para acompanhar os que vão ficar aqui. Não adianta a gente ser colocado numa sala de uma faculdade se a gente mal sabe desenhar o nome. Pressolecando. Nós temos que estar aptos a estar lá. Né? Não estamos no curso profissionalizante. Então, até isso nós temos que prestar atenção. A gente pensa que é só não fazer o mal. Não, aqui nós estamos fazendo mal a nós mesmos. Quando nós cerramos, que ele fala aqui, né? Cerramos o nosso entendimento. Nós somos seres inteligentes. Todas as dificuldades nós aprendemos. Fala. Você falou no pusilânime, e o látego? Hein? Látego é o chicote. Aqui o pessoal usava na época da Idade Média, né? No autopunição, né? Autoflagelo. Então, Afrânia, eu estava lendo ontem aqui no capítulo 11, que eu estava fazendo meu culto, aí caiu essa parte aqui do capítulo 11, nesse trechinho aqui, que diz assim, está no... Peraí, deixa eu achar qual é o item. No item 8 do capítulo 11, que é a lei do amor, mas lá para trás tem um parágrafo que começa com crede, que estas sábias palavras, amai bastante para ser desamados. Caminharão eles... Não, a parte que eu quero frisar é essa aqui. Mas já tendes ganho
vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Tendes de tal modo mudado em vosso proveito que aceitais sem contestar uma multidão de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que outrora rejeitastes. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que não puderam ainda entrar em vosso cérebro. Achei que aí está a resposta para várias contestações da nossa mente, né? Com relação a essas coisas, até a pergunta da Carol também, né? Que a gente tem dúvidas que já estão começando a entrar na nossa mente e que realmente, se a gente olhar para trás, há um tempo atrás, a gente até essas questões, as perguntas seriam mais difíceis. Essa questão da resignação e da resiliência, para a gente, era uma coisa absurda, né? Quer dizer, era uma resignação encaixotada. A gente não entendia o que era e achava que estava tudo bem, né? Sinônimo de covarde, né, na época. Pusilânime. Não, eu achei interessante porque ele diz aqui, daqui a 100 anos você ainda vai aceitar mais coisas que agora você não está conseguindo aceitar. Então, assim, já tem alguma coisinha já plantada dentro da gente, apesar dessas dúvidas todas que a gente tem ainda. E daqui a 100 anos aí a gente vai estar mais aceitando mais coisas, né? Vendo mais coisas com mais naturalidade. Até mesmo a palavra, né, resignação, né, há 10 anos atrás não era tão utilizada quanto hoje em dia, né? Não, e a gente tinha também uma outra visão dessa palavra também, né, Carol? Exatamente. Nós estamos, o nosso cérebro também está exercitado, estimulado, tá? Então a gente vai, a ideia nova vem, a gente às vezes até dá uma, né, refuta ela, opa, dá uma segurada, mas como nós já estamos a nossa humanidade hoje já está num nível justamente disso, de usar o raciocínio, né, de raciocinar em cima daquilo, pensar, ver os prós e os contras, nós estamos realmente aceitando algumas coisas com mais facilidades. No futuro, com certeza, mais estimulados. Né? O que a Joana de Anjos fala sobre o atavismo, né? O atavismo que são assim digamos, os vícios, as paixões e também as virtudes de uma coletividade. Quando nós conseguimos nos libertar desse atavismo coletivo, ou então ajudar a melhorá-lo, vai todo mundo embora. Ou nós mesmos, por nossa parte, também. Né? Aquele negócio de manga com, né, com leite. Né? Todos já não aceitam mais essa ideia, mas alguns começaram primeiro. Fugiram desse atavismo. Né? Fala, Elisa. Não, eu ia comentar aqui que a dona Lourdes Pereira disse assim, existe o policial porque existe o transgressor. Um é o cunho do outro. Existem países que o policial não anda armado. Não existe. É isso aí, só existe policial porque existe transgressor. Existem países que são mais ameno o negócio, o policial não anda armado, porque o transgressor também é mais light, digamos assim. Né? Eu coloquei uma página aí, não sei se vai dar tempo, né, do livro Lampadário Espírita, de número 24. Peraí, deixa eu abrir aqui. Ô, Afrânio, deixa eu te fazer uma pergunta. O Brasil seria como é que fala? A pátria de... Né? Pois é. E como é isso? E como é que pode, se tem países onde se você não tiver dinheiro, você paga a passagem, você não paga a passagem, você passa por um lugar que você não paga, e se você tiver, você pega e paga, né? E os policiais não andam armados.
por que esses países as pessoas são mais evangelizadas que nós? É. Porque, veja bem, há um entendimento aí errado dessas palavras, mas está bem explicado no livro. Quando fala que o Brasil é a pátria do Evangelho, está todo mundo pensando o quê? Que o brasileiro vai pegar a Bíblia debaixo do braço e evangelizar o mundo. Não é nada disso. Tá? Quando Ismael vai reclamar, olha, Ismael vai a Jesus, o português invade a terra, né, que é a invasão. A descoberta do Brasil não deixa de ser uma invasão, né, ao povo indígena. Tá? Mas resolve o português se utilizar dos índios para mão de obra, né? E começa ali uma batalha, uma briga, uma guerra. E aí Ismael vai lá reclamar com Jesus, né? Fala, poxa, o que é que eu faço? Reclamar não, conversar, né? O que é que eu faço e tal? Aí Jesus, calma. Vamos fazer o seguinte, vai lá na Europa, nos porões da Europa, nas zonas abismais, tá? Os umbrais mais profundos. Pula essa página aí. O Jorge já se manifestou ali, tá vendo? Traz todo mundo que está lá. Quem está lá são os inquisidores, são os políticos ladrões, corruptos, são os ditadores, são os templários, são o pessoal da cruzada, tudo que estava lá veio para o Brasil. Por quê? O Brasil é a pátria do Evangelho. O Brasil está aqui para evangelizar essa turma, que somos nós. Não é para a gente evangelizar o mundo, é para nós nos evangelizarmos. E para isso nós temos um apoio muito forte do alto, da espiritualidade do alto. Tá? Jesus está de olho em nós. Porque nós falamos ainda há pouco da famosa pergunta 898 do Livro dos Espíritos. Esse pessoal é muito inteligente. Com todos os defeitos, os vícios, paixões deles, as imperfeições deles, são muito inteligentes. Quando eles passam para o bem, não é brincadeira não, eles conseguem fazer realizações que nós ainda não conseguimos. Então essa é a aposta de Jesus. Evangelizar essa turma, para que essa turma aí sim possa ser exemplo para os outros. Mas o primeiro trabalho do Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, é a autoevangelização. Tá? Então aqui talvez seria a última passagem, não a última encarnação, né? Mas uma das últimas nações, De algumas pessoas pode ser. As provações mais bárbaras. Pode ser, né? Pode ser. Né? Eu sei que nós estamos tendo aí oportunidade de evangelização. Tá? É por isso que está toda essa discórdia, esses pensamentos negativos, E nós, como espíritas, né, hoje mesmo, poxa vida, eu passou o dia todo falando desse rapaz. Né? E o dia todo. E piadinha, já botaram música, já botaram tanta coisa no Zap, que eu até por uma hora já olhava o que era, já apagava, nem via. Não me atrevia a olhar, por quê? Nós temos que ter um pouquinho mais de compaixão, de misericórdia. Nós estamos todo mundo assim né? Falo nós, tá? Não estou me tirando, não. Nós. Assim, nos CREs, né? Qualquer coisinha explodindo. O cara fez isso e aquilo. Fez, sim, mas o problema dele não é com a gente. Não somos nós os juízes. Não somos nós os executores da justiça divina. Até porque a gente não sabe se foi um Lázaro na vida passada, né? Exatamente. Daí por diante. E podemos ainda ser nessa. Ou na próxima. Não sabe o que pode acontecer, né? Não sabemos. É isso? Fala, Jorge. Eu estou falando, ela tirou o coelho da cartola. É isso aí. E, né? Oremos por ele, repito. Tá? Bom, vamos ler a página? Não sei se vai dar tempo. Está sem som. Já são 8h22 já. Peraí, deixa
Deixa eu botar no começo aqui, que andou lá para baixo. Peraí. Pronto. A gente lê um pedaço dela e acaba segunda-feira que vem. Vamos lá. Do livro Lampadário Espírita, escrito por psicografia de Edivaldo Pereira Franco e o espírita Joana de Anjos. Nós vamos ler o capítulo 24, que diz Resiliência ao Mal. Bem-aventurados os pobres de vaidade e ambições, que sabem render culto de confiança ao Pai. Bem-aventurados os ricos de amor indiscriminado e indistinto, que sabem ampliar as fronteiras do reino da esperança entre os que se debatem nas malhas cruéis do desespero e da ignorância. Bom, vamos agora abrir um parênteses para esse segundo parágrafo aí. O que é que nós falamos ainda há pouco aqui, né, do nosso nosso irmão Lázaro, né? Olha só o que a Joana está falando aqui para nós. Bem-aventurados os ricos de amor indiscriminado e indistinto, que sabem ampliar as fronteiras do reino da esperança entre os que se debatem nas malhas cruéis do desespero e da ignorância. Tá? Nós temos que procurar nos colocar nessa bem-aventurança, né? E ser isso aí que está falando, né? Ampliar essa esperança desses que ainda se debatem no desespero e na ignorância. Quando a gente vê esse noticiário todinho, uns estão fazendo esse barulho midiático aí logicamente por alguma finalidade, algo por trás. Mas a maioria acompanha justamente por isso aí, por ignorância. A ignorância que eu falo em relação às leis de Deus. Nós já não podemos mais nos dar esse luxo de entrar nesse clima. Nós já temos que procurar olhar isso com outro olhar. Porque se Jesus fosse olhar para a gente, vamos imaginar isso, Jesus nos olhando, será que ele botaria, qual olhar que ele botaria em cima de nós? Com toda certeza é o olhar do amor, da compaixão, da misericórdia, né? Da compreensão. Então, esse segundo item aqui tem muito a ver com o que está se passando hoje e vai se passar ainda durante algum tempo, várias vezes. E nós temos que justamente, né, começar a tentar, como nós já estamos pegando um pouquinho de alguma coisa aqui, né, na cabeça, a botar isso em funcionamento, a raciocinar. Aquilo que você está falando, obediência e resignação. Eu não gosto disso, mas em obediência ao que eu estou aprendendo, tá, eu vou procurar agir pelo que eu estou aprendendo. Não é fácil. Mas nós estamos aqui para isso. Alguém quer falar alguma coisa? Eu vou dizer que muita gente aí que você usou a palavra não é fácil, que cria essa cisânia, essa discórdia, você está falando no meio midiático, as escritoras estão obsediadas, muitas delas estão fanatizadas. Inclusive, até nesse mesmo livro, o nome já é Tormento da Obsessão, porque as pessoas estão atormentadas. Você falou algo por trás, tem algo por trás, que interessa realmente. E isso está gerando todo esse cisma, todo esse caos. Eu lembro, quando eu comecei na doutrina espírita, muitos anos atrás, o pessoal disse que o Brasil ia passar por um momento, né, crítico, né, de dificuldade muito maior do que o da ambiência, eles falaram lá fora, europeia. E a gente está vendo aí esse problema todo, que a gente está vendo o caos social, essas circulações, o Covid e tal. Porque na Itália também teve um problema do Covid, na Espanha, etc. E tal. Muita gente morreram, né? E aqui no Brasil, sei lá, eu não vou falar nada, vou parar por aqui, que senão eu vou começar a falar besteira. E meu propósito não é esse. Mas foi o que nós falamos ainda há pouco do livro Pátria do Evangelho. Os europeus estão aonde? Aquela turma. Ou seja, o ambiente no continente europeu está mais light agora. Eles estão aqui. Somos nós. Vamos simplificar. Né? Não é muito bom falar isso, não, né?
Somos nós. O Divaldo falou aí recentemente. O Divaldo falou isso recentemente. E ainda abriu, para quem entenda, um pingo é letra. É isso aí. Aí vai dizer que estamos fazendo política. Não. Vamos lá. Bem-aventurados os simples, que não se ensoberbecem na grandeza, nem se amesquinham na aflição. Bem-aventurados. Sim, ser simples é ser forte. Né? Não ficam vaidosos, né? Prepotência na grandeza, mas também não se botam também, né? Não encolhe o galho na aflição, não, encara. Ser simples é forte. É isso? É aqueles que nós chamamos de covardes, fracos. É isso? Então, vamos lá. Bem-aventurados os que se doam ao melhor da vida para a vida melhor do espírito. O que é que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos estudando, né, o livro dos Espíritos. Né? André Luiz, o mundo, né, a vida no mundo espiritual. Então, nós estamos aprendendo aqui noções de como nós temos que viver para viver como espírito. Nós somos espíritos. Nós vamos desencarnar, uma hora nós não vamos mais encarnar. Então, está aqui. Dou ao melhor da vida para a vida melhor do espírito. Logicamente, as nossas necessidades que nós temos de trabalho, de alimentação, cuidar de saúde, etc., cuidar de família, nós não podemos abrir mão. Mas sempre visando o melhor para o espírito. Né? Caramba, meu aparelho aqui pode desligar a qualquer momento, viu, gente? Eita, eu esqueci de botar a bateria, tá? Botei agora, mas tomara que funcione. Somos a imensa família do Cristo, atados por liames fortes do pretérito próximo, convocados para a redenção de nós mesmos. Lutas e desenganos não nos devem arrefecer ante as tarefas que nos compete desenvolver. Somos espíritos enfermos em tratamento de emergência nas mãos de Jesus, o amigo incomparável e constante. Muitas chagas teimam por continuar abertas, guardam nossa imediata enfermagem, envidando esforços expressivos para cicatrizá-las. Quero uma ideia melhor? A página está tão boa, e já são 8h30, que eu acho que é o melhor convite, um convite a todos. Vamos começar ela de novo semana que vem? É muita coisa, muita informação. Acho bom, acho ótimo. Acho bom, sim. Uhum. É muita coisa. Uma coisa só que fala aqui, somos a imensa família do Cristo, atados por liames fortes do pretérito próximo. Não está fazendo pretérito lá atrás, não. Acho que 300 anos atrás, né, ali na Europa e tal, todo mundo se divertindo muito. É isso. Inquisição lá, ó. Alguém aí que tem alguma ligação com algum espanhol? Ninguém tem, não? Portugal, Minha avó era italiana. Minha avó é espanhola. Algum problema? Algum problema? Tem italiano também e tem francês. Italiano, você pode escolher. espanhol, francês. Tem cearense também, tá? Filho de cearense. Esse é meu. Tem um mineiro também. Mineiro também tá aí nesse meio. Meus avós são todos de lá, onde você falou. Você de Maria, por isso que ela postou aí. Carol, pode desligar, por favor, tá? Bom, gente, então